Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso. Hoje eu queria comentar com vocês um fato muito bacana dessa semana, que foi o nosso querido Eduardo Bolsonaro sendo anunciado pelo presidente como futuro embaixador do Brasil em Washington, nos Estados Unidos. Olha que coisa legal! Vocês viram essa notícia? Eu quero saber o seguinte, se vocês gostaram ou se vocês ficaram um pouco chocados assim. Me diz se você está chocado, por que você está chocado? Porque você você acreditou naquela historinha de que vai acabar a mamata? Você jura pra mim que você acreditou? Você acreditou mesmo que o cara que tinha botado os 3 filhos na política ia acabar com mamata, que ia ser a meritocracia, como eles gostam de falar? Você acreditou mesmo? Eu sei que a mão já está tremendo para falar, ele não botou filho na política, todos foram eleitos pelo povo, foram escolhidos pelo povo. Mas deixa eu explicar que não é bem assim. Vamos começar lá de trás dessa história, ver de onde que começa? Você vai entender quem que é esse tal de Jair Messias Bolsonaro e essa mamata em família, vamos ver? Então vamos lá, antes de começar, por favor, só deixa um like já, rapidinho, tá? Deixa um like, se inscreve no canal, porque esse canal aqui é muito pequenininho e ele precisa da ajuda de vocês para crescer, tá bom? Se você não gostar, depois você desinscreve, você tira o like, mas deixa já, quebra essa pra gente, valeu? Então vamos lá, vamos voltar para o ano de 1997. Porque até 1997, o Bolsonaro era casado com a Rogéria Bolsonaro. E naquela época, ele como vereador no Rio de Janeiro, saiu candidato a deputado federal, foi eleito, e ele não queria deixar um salário de vereador para trás. Então o que ele foi? Ele colocou a esposa na política para ter mais um saláriozinho aqui. Ela, com o nome dele, com a popularidade dele, com o público dele, quem já votava nele votou nela, ela se elegeu. E ela se reelegeu. Só que para a terceira eleição, para o terceiro mandato dela na Câmara, eles se separaram. E aí, como ele não confia em ninguém que não seja da família dele, ele só confia naquele clã que está em volta dele, o que ele fez? Olha só, o Carlos Bolsonaro, o Carluxo, que na época tinha apenas 17 anos, estava no ensino médio, não tinha nem terminado ainda o ensino médio, ele não tinha maioridade, ele tinha 17 anos. O Bolsonaro emancipou o filho para o filho concorrer à Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro contra a própria mãe dele. Porque ele falou, separou de mim, então não quero mais essa pessoa me representando na Câmara. Eu vou pôr o meu filho e vou tirar ela de lá. Então, olha só que situação maluca, quer dizer, ele pegou o filho, que era uma criança, um adolescente, não tinha experiência de nada, não tinha feito nada na vida, não tinha terminado o ensino médio, emancipou o filho, colocou o filho na política para concorrer contra a própria mãe dele. O menino disputou com a mãe o mesmo eleitorado que era do pai. Ganhou, entrou na Câmara em 1990 e está lá até hoje, como vereador da cidade do Rio de Janeiro. E a Rogéria acabou saindo da política. Por isso que eu falo para vocês, mas todos foram eleitos, não é bem assim. Ele colocou, direcionando o eleitorado dele para eleger os filhos. Mas vamos continuar, que a história não para por aí. Depois disso, ele já com um filho lá dentro, o Carluxo, que a gente até brinca que ele é o nosso vereador federal, que a gente só vê ele em Brasília, a gente não vê no Rio de Janeiro, né? Não sei o que ele faz lá no Rio de Janeiro, porque ele está só em Brasília, mas tudo bem. O passo seguinte foi eleger os outros filhos. Então ele deixou um filho na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, um filho como deputado federal por São Paulo, ele por deputado federal no Rio de Janeiro e o outro filho acabou de se eleger senador pelo Rio de Janeiro. Aí ele sai de deputado federal para ser presidente, mas ele tem um outro filho que é deputado federal por São Paulo. Então veja só, ele tem um filho na Câmara do Rio, tem um na Câmara de Deputados Federal de Brasília, tem um no Senado e tem ele na presidência. Como se não bastasse isso, o que ele fez ontem? Disse que vai indicar o filho que é senador, o Eduardo Bolsonaro, para ser embaixador brasileiro em Washington. E aí a gente tem que parar pelo seguinte. Pela lei, qualquer pessoa pode ser embaixador. Eu posso ser, você pode ser, até aí não está nada contra a lei.
O Brasil tem lei contra nepotismo, você não pode ficar nomeando parentes seus, mas pelo entendimento do Supremo, você sabe que existem as leis, existem as interpretações da lei. O Supremo acha que quando é um cargo político, não tem problema você indicar um parente. O problema é quando é um cargo comissionado, por exemplo, eu vou contratar uma empresa de um filho meu, essas coisas não podem. O cargo político não tem tanto problema. Mas mesmo assim, a tradição da diplomacia brasileira é que os diplomatas são pessoas que têm uma carreira, são pessoas que estudaram muito, são pessoas que passaram por um concurso muito difícil, fazem uma carreira de diplomata. A maioria quer ir para algum país chique do exterior, mas acaba ficando em Brasília mesmo. Poucos saem. Dos que saem, a maioria vai para países aleatórios, né? Todo mundo quer ir para onde? Europa e Estados Unidos. Mas são poucos esses, então esses são os melhores. Normalmente, para você ser embaixador nos Estados Unidos, você tem que ter pelo menos 30 anos de carreira. Você tem que ser um embaixador com trabalho reconhecido, que tem articulação política, que saiba dialogar com diversos setores. E o pessoal lá de Washington está desesperado, porque o Eduardo Bolsonaro é um extremista, ele é um radical, ele quer bater de frente com todo mundo, ele só lambe botas do Trump, mas de resto ele vai bater de frente com todo mundo. Ele gosta de impor as vontades dele, um diplomata tem que agir com diplomacia, tem que saber conversar com setores diferentes, é o que ele não faz. Ele é um olavista, ele é o mais adepto de todos do Olavo de Carvalho. Então assim, o pessoal tá arrepiado com a nomeação dele. E o mais, olha, pior talvez essa história, para vocês não ficarem falando, mas é por competência. Olha só, o cargo de embaixador dos Estados Unidos está vago desde abril. Já poderia ter ocorrido a nomeação do embaixador lá. Por que será que não aconteceu? Eu quero que você me diga agora, por que essa nomeação não aconteceu desde abril então? Existe uma idade mínima para ser embaixador. A lei brasileira diz que para você ser embaixador, o mínimo é 35 anos. Sabe quando que o Eduardo Bolsonaro completou 35 anos? Ontem! Ontem! Acredite você ou não, ele completou a idade mínima para ser embaixador e o Bolsonaro anunciou que ele vai ser, deixando de lado todo mundo que estudou, todo mundo que tem carreira, todo mundo que tem experiência na diplomacia. Então veja, não é uma questão simplesmente assim, mas é porque o povo votou, mas ele é qualificado. Não, é um negócio em família realmente, é coisa de gente mafiosa, de gente que não confia em quem está em volta. Isso que eu quero que você entenda. Eu vou te dar até mais um exemplo. O Carlos Bolsonaro, que concorreu contra a própria mãe quando tinha 17 anos, por ambição política, ele tem um primo conhecido como Léo Índio, um primo que é muito amigo dele, os dois moram juntos e os dois viajam muito juntos e os dois têm um poodle. Muito bem, são amigos, primos e amigos. Esse Léo Índio nunca fez nada na vida, ele se formou em administração, só se formou agora ano passado, ele já trabalhou com cachaça, ele montou um hostel, né? Montou um albergue que chamava Oca do Índio, olha que bonitinho, o cara chama Léo Índio. O hostel dele chamava Oca do Índio. Também vendia roupa, assim, tipo Mercado Livre, sabe? Vendia por internet. E esses são os empreendimentos dele. Essa é a qualificação toda dele. Faliu em todos os negócios, porque é o típico empreendedor que fala assim, fali aqui, fali ali, mas não é que ele não tem competência. É esse PT que quebrou o Brasil, é essa carga tributária que não deixa a gente prosperar. Você conhece esse discurso? Então, o cara não tem foco nenhum, vai para qualquer lado, faliu 3 negócios em 5 anos e a culpa é do governo. Mas tudo bem, esse cara, que não tem qualificação nenhuma, mas que é prima do Carluxo, circulava por Brasília, mesmo sem ter função nenhuma, sem ter cargo nenhum, nada, com crachá, credenciado pela Presidência da República, com livre acesso a todos os setores, falava em nome do Bolsonaro, viajava pelo país, andava ouvindo a população para levar iniciativas para o governo federal, sem ter cargo nenhum, participava de reuniões, postava tudo no Instagram dele e agora ele foi premiado, virou assessor parlamentar do senador Chico Rodrigues, do DEM de Roraima. Gente, eu acho que esse cara nem sabe onde é Roraima, porque ele não é o mais ligado do mundo, acho que ele nem sabe onde é Roraima.
ele virou assessor parlamentar do deputado Chico Rodrigues de Roraima. E quem vendia cachaça, quem tinha um albergue falido, agora está ganhando 17 mil por mês. Ainda bem que acabou essa mamata desses comunistas, tá ok? Ainda bem que acabou a mamata. Mas não para por aí, porque se o presidente pode, o vice-presidente também pode. General Mourão, vice-presidente de Jair Bolsonaro, assim que ele tomou posse em janeiro, o primeiro ato dele como vice-presidente da República, promoveu o próprio filho, que é funcionário concursado do Banco do Brasil, para assessor do presidente do banco. Aí o salário dele, que era na casa de 12 mil reais, pulou para 36 mil reais, triplicou. Ele está com esse salário triplicado desde o começo do ano, quer dizer, em 6 meses ele já ganhou 1 ano e meio de salário. Ele virou assessor do presidente assim que o pai dele virou presidente da República. Ainda bem que acabou essa mamata, não é mesmo? Mas pior. Vocês lembram daquela propaganda do Banco do Brasil que celebrava a diversidade? Mostrava negros. Essa propaganda aqui, dá uma olhadinha. Faz carão, biquinho de vem cá me beijar, quebrada de pescoço pro lado, não, pro outro. Papada negativa do alto, cara de diva irritada, movimento natural esquisito, tá de parabéns abrindo essa conta. Quer abrir uma conta no BB? Baixe o app, digite seus dados, capricha na selfie. Faz cara de quem não paga tarifa mensal, nem anuidade do cartão. É rápido, é fácil, é tudo pelo celular. Ou onde você quiser. Entrada de marca lateral, BB, mais... Uma propaganda que não tem nada demais, uma propaganda que mostrava negros, outras pessoas que podem ser, não dá para saber vendo a pessoa, pode ser do público LGBT e tal, mas era uma propaganda de diversidade, porque o público que o Banco do Brasil queria captar era o público jovem e o público diverso. Se você tem um produto para vender, você quer vender para qualquer pessoa. Não é lógico isso? O Jair Bolsonaro não gostou dessa propaganda, disse que essa propaganda desrespeita a família. Isso é contra a linha dele. Bom, ouça ele mesmo aí o que ele disse sobre essa propaganda. Quem indica no meio frente do Banco do Brasil? Sou eu? Não fala mais nada então. A linha mudou. A massa quer o quê? Respeito à família. Ninguém quer perseguir minoria nenhuma. E nós não queremos que dinheiro público seja usado dessa maneira. O senhor vai mudar a norma? Não é a minha linha. Você sabe que não é a minha linha. Não, mas vai mudar a norma? Você sabe que não é a minha mas linha. como é que o senhor pretende controlar isso? Presidente, olha, por exemplo, meus ministros, tá? Eu tinha uma linha, armamento. Eu não sou armamentista, então ministro meu, ou é armamentista ou fica em silêncio. É a regra do jogo. Pois é, ele não gostou dessa propaganda, demitiu o diretor de comunicação e marketing do Banco do Brasil e esse cargo ficou vago, a direção de comunicação e marketing. A diretoria ficou vaga até agora. Quem que assumiu agora esse cargo? O filho do Mourão, que tinha sido promovido em janeiro, assessor do presidente, agora virou diretor de comunicação e marketing do Banco do Brasil. Mas ainda bem que acabou essa mamata, hein, gente? Ainda bem que agora nós vivemos na meritocracia, onde as pessoas não somos mais um país comunista, acabou aquela bandalheira e agora quem é melhor vai vencer, porque nós somos um país meritocrático. Então os melhores vão vencer por competência, por capacidade, ninguém vai mais mamar nas tetas da Lei Rouanet. Ainda bem que acabou a mamata. Acabou tanto a mamata que nós vimos que foi anunciado ontem um novo diplomamata. Nós temos um diplomamata agora em Washington. Mas não é legal isso? Muito bacana. Eu queria deixar vocês então com essa notícia para o fim de semana e falar, olha, ainda bem que esse país mudou, né? Porque esse país estava quebrado, esse país estava no chão, mas agora tem dinheiro para distribuir para todo mundo, tá todo mundo ficando rico. Eu não sei se você já foi chamado para algum cargo aí, mas você também não é dessa família, né? Então, você não sabe nem nascer, como é que você quer ganhar dinheiro também? Você não merece ganhar, porque aqui é meritocracia, mérito de quem nasceu na família certa, na hora certa. Certo, meus amores? Então era esse o recado por hoje. Tenham um bom fim de semana, aproveitem. Agora nós temos um diplomamata. Quem sabe um dia alguém da sua família vira deputado, senador? Entra nessa, cara. Meritocracia é isso. Tá certo? Um grande abraço para vocês e ó, eu já fui!